Quantos já estão descansando nos braços do Senhor? Quantos podem dizer assim, eu estou descansando nos braços do Senhor? Quantos podem dizer, a minha vida está no controle de Deus? Eu estava ali sentado enquanto os cânticos estavam ali louvando, adorando ao Senhor, e a gente já consegue sentir um ambiente de adoração neste lugar. Porque eu imaginava que anos atrás, há séculos atrás, centenas de milhares de anos atrás, a igreja não se reunia em locais como este. A igreja se reunia em casas, em tendas. Uns se reuniam com outros estavam em locais para adorar o Senhor. Então não importa o ambiente que você está, importa o que você está adorando. Então para que você que está em casa, você que está talvez sentado agora na sua poltrona, talvez você que está aí no seu quarto com o celular na mão, você é muito bem-vindo a esse lugar de adoração, porque é aí onde você está que o Senhor vai falar com você essa noite. É aí no seu lugar de adoração que Ele vai usar para falar com você nessa noite. E você que aqui está, não se sinta fora disso, porque certamente Deus quer falar conosco. Deus quer nos encher da sua graça, do seu amor e da sua palavra, amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Então vamos ao texto. O texto que eu quero ler com os amados irmãos se encontra no livro de João, o Evangelho, segundo escreveu João. O capítulo é o capítulo de número 19, capítulo 20, o verso é o de número 19. Peço que você abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo, para que a gente possa estar discorrendo sobre esse texto, analisando o que ele tem, que a palavra de Deus tem para trazer para nós. Amém? O texto vai ser da seguinte forma, João 20, 19, vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Eu vou repetir até a parte B do versículo. Vai dizer o seguinte, o texto, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, repita comigo, portas trancadas, com medo. Então os discípulos de Jesus estão trancados em casas com medo dos judeus, eles estão com medo da morte. As portas da casa onde os discípulos estavam, eles tinham, diz a palavra, diz a narrativa, que eles tinham medo, e por isso estavam trancadas. E se hoje nós pudéssemos reproduzir, se hoje nós pudéssemos retratar essa cena, pintar essa cena, portas de uma casa trancadas com pessoas do outro lado, de dentro da casa, com medo. Talvez, certamente, qualquer um que está nesse auditório saberia replicar, qualquer um adulto ou criança, seria facilmente notório ela retratar e trazer à luz dessa cena. Por que isso? Porque veja que é uma cena bem atual, sim ou não? Essa cena parece uma cena bem familiar. Essa cena parece uma cena que nos faz lembrar alguma coisa. Veja, discípulos de Jesus, trancados em casa, com medo de morrer. E o que te faz lembrar quando você lê essa cena? O que te faz lembrar de quem você se lembra quando você lê uma cena como essa? Pessoas em casas trancadas, literalmente com medo da morte, sim ou não? Talvez você, com certeza, passe na sua lembrança aqui exatamente o que essa cena retrata.
essa cena lembra com exatidão o seguinte: essa cena lembra eu e você. Essa cena lembra o que temos vivido nos dias atuais. Pessoas em casa com medo da morte. Pessoas impossibilitadas de receber quem chega. Quem está em casa com medo não recebe qualquer pessoa. Quem está em casa trancada não quer qualquer visita. Quem está em casa recluso, ele não atende a porta para qualquer um que chega e bate, porque ele está com medo. Ele, a qualquer hora, ele acha que a sua mente tem a capacitação de pensar que algo de ruim vai acontecer com ele, com a sua família. E quem está em casa se sente protegido, se sente amparado, sim ou não? Você dentro da sua casa, você se sente bem, você está seguro. Você se sente que está num ambiente ao qual você tem a chave, você tem um controle da porta. Só entra quem você quer. E o texto vai descrever que não são pessoas comuns. É o que me intrigou. Não são pessoas comuns que estão trancadas, as portas da sua casa, janelas fechadas, com medos. Nada mais, nada menos, são os discípulos de Jesus que estão nessa condição. Olha que intrigante. Os discípulos de Jesus estavam com medo. E me chama a atenção por que eles estavam com medo. Quando eu comecei a ler essa passagem. E eu quis compenetrar mais nesse texto, e voltei à luz do texto para saber um pouco mais, e a gente vai entender. Se voltarmos no capítulo 19 do Evangelho de João, nós veremos por que eles estão em casa nessas condições. A narrativa vai relatar o seguinte fato. A narrativa vai dizer que Pilatos havia mandado açoitar a Jesus. A narrativa vai dizer que Pilatos agora está... Jesus está sobre o jugo de Pilatos. Jesus está para ser crucificado. Jesus está sendo interrogado por Pilatos. E a multidão que está ao redor dele, a Bíblia, o texto vai dizer que os sacerdotes da época estão dizendo para crucificar a Jesus. A multidão grita acirradamente, crucifica-o. Pilatos até quer o soltar, mas não pode, porque a multidão pede para crucificá-lo. E às 12 horas, a hora sexta daquele dia, mais exatamente uma sexta-feira, a hora sexta, 12 horas daquele dia, Jesus é entregue à multidão para ser crucificado. Jesus é levado para um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, lugar aonde carregará por um período a sua própria cruz. Você imagina você ser condenado à morte por algo que não fez e ainda ter que levar a sua própria cruz, algo que você vai ser pendurado, vai ser pregado, e começa o martírio de morte. Jesus é açoitado, Jesus é cuspido, Jesus é chicoteado pela via dolorosa, que nós conhecemos bem o texto, a narrativa fala sobre isso, até ser pendurado no madeiro, até ser entregue, até ele si próprio entregar a sua vida. E diz o texto que muitos do que andavam com Jesus, os seus próprios discípulos, olham diante da multidão, eles estão infiltrados no meio da multidão, não querendo ser reconhecidos. Eles estão com medo, porque se crucificaram a Jesus, quiçá agora eu. Se crucificaram o meu mestre, quiçá agora eu. E eles estão com medo.
E a narrativa vai falar sobre tudo isso que eu relatei. Jesus, então, é pendurado no madeiro e Jesus se entrega e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Jesus havia morrido, diz a narrativa no capítulo 19. E agora, já o terceiro dia, que diz que ao primeiro dia da semana, ao cair da tarde, os discípulos agora, num domingo, estão em casa, trancados em casas e com medo. Os discípulos estão experimentando da pior sensação de que um ser humano mortal pode receber. Eles estão experimentando da dor da morte. Eles estão experimentando a dor de que é passar por uma separação. Eles estão experimentando da dor daquele que conviveu com ele por alguns anos, ser tirado deles. E hoje, nos dias atuais, quanto de nós temos passado, temos visto pessoas ao redor do mundo sendo experimentadas, passando por essa pior sensação que um ser humano mortal pode ter. Hoje no Brasil são mais de quase, acho que 430 mil pessoas, se não me falha a memória. Ao redor do mundo, milhares já tiveram as suas vidas ceifadas. Milhares de pessoas experimentando dessa dor terrível, dessa dor que não pode mensurar um coração que não passa por isso, que nunca passou. Não poder nem se despedir em um funeral decente é terrível. Talvez você que está em casa ou que está aqui sentado passou por essa dor recentemente e sabe muito bem mensurar o que é isso. Talvez você que está em casa tenha experimentado dessa sensação do luto, sensação de desânimo, sensação de esquecimento, sensação de fragilidade, sensação de impotência diante da morte. A morte, ela é um fenômeno. A morte, ela alcança brancos, negros, ricos, pobres. E hoje, na nossa sociedade, temos visto o que tem acontecido. Centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo passando por essa sensação. Só o que me intriga, que os discípulos de Jesus é que estão sendo experimentados desta sensação. E de que eles estavam passando, na verdade, por algo que eu fui tentar entender melhor o que é isso, do que eles estavam passando. E diz que em que eles haviam colocado, eles perderam, eles têm agora a sensação, queridos, que eles perderam aquilo a quem eles depositaram a sua esperança. Eles haviam, aquele quem ele depositou a esperança havia falhado. Estavam sendo assaltados na sua mente de que o próprio Deus havia perdido o controle da situação. Por isso agora estão em casa com medo. Aquele que eles serviram durante 3 anos e pouco é pendurado no madeiro. E agora é tirado deles. Vai descer a sepultura, Jesus desce a sepultura, e eles agora são cerrados em casa com medos da morte, experimentando dessa sensação de que aquele em quem eles depositaram a sua esperança e a sua confiança falhou. Que Deus perdeu o controle da situação. E o que mais nos intriga, e o que mais nos deixa atônitos, eram homens e mulheres que eram
experimentados, pessoas que tiveram experiências pessoais com Cristo, com Jesus. O texto vai dizer que nós temos vários relatos na Bíblia, nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Nós ouvimos, eu posso afirmar que eles tiveram o privilégio, durante 3 meses e meio, Márcio, de passarem por maior mastermind, pastor Zé Carlos, como diz aí hoje, nos dias atuais, está muito na moda, mentorias. Os discípulos, os 12 discípulos de Jesus e mais aqueles que o acompanhavam, homens e mulheres, tiveram a oportunidade de serem mentoreados pelo maior mentor que já passou na face dessa terra. Durante 3 anos e meio, basicamente, eles são mentoreados pelo próprio Criador. Isso foi um privilégio, um mastermind sem ter que pagar nada. Porque se você for observar um mastermind hoje, paga-se muito caro para fazer parte de um grupo de mentorados. Só que, note bem, eles presenciaram manifestações, homens e mulheres experimentados. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus, e não só os ensinamentos, eles viram cegos enxergarem, eles viram coxos andarem, eles viram Lázaro ser ressuscitado, eles viram nada mais do que a fé da mulher do fluxo de sangue. O texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela chega no meio da multidão e ela tenta tocar no mestre. A multidão o aperta e ela, tão somente, ela tem o privilégio de tocar no manto. Ela tem o privilégio de tocar nas orlas de Jesus. Só que a narrativa do texto da mulher do fluxo de sangue vai dizer o seguinte, que ao tocar nas vestes de Jesus, Jesus para a multidão. Jesus simplesmente ele para a multidão por causa daquela mulher. E ele diz para os seus discípulos, alguém me tocou. Alguém tocou em mim. Mas veja bem, o texto é bem claro se você for estudar o texto. Vai dizer que ela toca onde? Nas vestes. O texto é claro, ela toca nas vestes. Mas Jesus fala assim, alguém me tocou, os discípulos falam, como pode? A multidão aperta, como pode dizer que alguém te tocou? Jesus fala, porque de mim saiu virtude. Deixa eu te dizer algo nessa noite, não importa o lugar aonde você está, basta um toque nas orlas de Jesus, basta um toque nas vestes de Jesus, e muitas coisas nas nossas vidas irão acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, a mulher do fluxo de sangue só toca na orla, mas foi o suficiente para sair virtude do corpo do mestre e ser curada. A fé daquela mulher o tocou. Aqueles homens e mulheres foram experimentados, viram todas essas experiências, milagres sendo realizados por eles. E muitos desses sinais foram parte dele. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. A narrativa vai dizer que Pedro sai do barco e ele está atônito. Jesus chama. Alguns pensam que é um fantasma, ele pode vir. Se tu és o mestre, manda que eu vá até a ti. E ele consegue colocar os pés sobre as águas. Fizeram parte do milagre, quando não foram o próprio milagre. Viram criança apresentar pães e peixes. E a multiplicação acontecer. Homens e mulheres experimentados. Mas agora estão trancados em casa com medo da morte. Estão trancados em casa com medo de morrer. E eu chego à seguinte conclusão. Eu chego à conclusão que muitos de nós estamos exatamente iguais aos discípulos de João 20, 19.
estamos experimentando dessas mesmas sensações que eles tiveram no seu tempo. Temos experimentado da ansiedade. Temos experimentado de várias crises. Sim ou não? Temos experimentado e ver pessoas experimentando de crises do pânico, crises do desânimo, crises da insônia, crises da depressão, e tudo resultante de uma palavra muito pequena, de uma palavra de 2 vogais e 4 consoantes. Uma palavra que tem um poder de destruição muito grande, dependendo da forma que você reage quando recebe. A palavra chamada medo. Se tem algo que pode paralisar uma vida, a vida de uma pessoa, pastor Zé Carlos, é o medo. O medo, sabe por que ele te paralisa? Sabe por que o medo ele tem o poder de paralisar a vida de uma pessoa? Porque não adianta a pessoa ter potencial, não adianta ter capacitação, não adianta outras pessoas terem expectativas nessa pessoa. Não importa se você está debaixo de oração ou não. Não importa se você tem paixão pelas coisas e pela obra de Deus. Não importa se você tem liderança, tem chamado, e não importa como você foi criado. Você pode ter tudo isso, mas, queridos, se o medo te dominar, você não chega no lugar que Deus planejou para a sua vida. Se o medo te dominar, deixa eu repetir isso, se o medo te dominar, você não chega no lugar que Deus planejou para a sua vida, que Deus projetou para você, para aquilo que você fosse fazer. Se você deixar o medo te dominar, o medo te impedirá de alcançar tudo aquilo que o céu já deixou reservado para ti. Coisas grandes o céu tem reservado para mim e para você. Mas se o medo nos domina, ele nos paralisa e nos impede de alcançar aquilo que Deus planejou para nós, projetou para nós. E quantas vezes na nossa vida nós encontramos pessoas que elas têm capacitação, que elas têm talento, que elas têm capacidade, elas têm tudo isso que eu mencionei aqui. E quando nós vamos citar, mas quando olhamos para a vida delas, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, nós chegamos à conclusão de que não estão sendo e não estão saindo do lugar. Muitas delas com capacitação, são letrados, muitas das vezes. Pessoas têm várias expectativas nelas, mas elas não estão saindo do lugar. Estão como quem anda em círculos. Encontramos muitas pessoas dessa forma, sim ou não? Olhamos talvez dentro da nossa própria família. Talvez você que está sentado em casa esteja passando por isso. Você tem capacitação, você tem até currículos, centenas deles, você pode enumerar. Muitos podem até deixar de contar nos dedos, porque já são tantas qualificações que têm, mas não saem do lugar. O que você olha e pensa, e para pensar é o seguinte: por que fulano não sai do lugar? Por que ele não avança? Por que ele não dá um passo adiante? Por que as coisas para ele não melhoram? Tudo por conta de uma palavra chamada medo. E por medo de tomar atitude, medo de arriscar,
medo de iniciativa estão posicionadas andando como quem anda em círculo, andando sem direção. Quantas das vezes nos paramos e pensamos se naquela ocasião nós mesmos estivéssemos tomado tal atitude, se naquela ocasião nós tivéssemos tomado tal direção das nossas vidas, se nós tivéssemos tomado aquela atitude, nós hoje estaríamos em uma posição diferente daquilo que nós estamos. Quem já pensou dessa maneira? Se eu tomasse aquela atitude no passado, meu Deus. Se eu tivesse tomado aquela decisão, como seria diferente o rumo da minha história? Como seria diferente o rumo da minha vida? A minha trajetória sairia muito melhor do que eu sou hoje. Por que não tomamos tal atitude? Por que não tomamos aquela atitude quando deveríamos ter tomado? Isso nos intriga. E eu chego à seguinte conclusão. Veja bem, eu chego à conclusão que, querido, tão importante quanto Deus abrir portas, preste atenção nisso. Quão importante Deus abrir portas para você entrar, para você passar, primeiro você precisa ter coragem de entrar por essas portas. Tão importante quanto Deus fazer milagres, é você tomar coragem e tomar posse do milagre. Milagre pode acontecer, sim ou não? Mas se eu e você não tomarmos posse do milagre, nada vai acontecer. Se a mulher do fluxo de sangue não se arrisca, ela não toma uma atitude, ela não vai contra aquilo que a lei determinava que ela não podia encostar em Jesus. Afinal, ela está contaminada, mas ela tem ousadia, ela sabe aonde quer chegar. E ela toca nas vestes de Jesus e toma posse do milagre. Queridos, não adianta Deus abrir o mar, porque abrir o mar é com Ele, abrir o mar é com Jesus, passar pelo mar aberto é comigo, é com você, andar sobre as águas é comigo e com você, pedir para sair do barco é com Jesus, mas andar pelas águas é comigo e com você. Liberar a palavra é com Deus, mas andar sobre a palavra é comigo e é com você. Amém? Queridos, é muito sério isso. Quantos de nós temos deixado de viver o que a palavra diz? Repita comigo, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Então, queridos, o que o vírus que talvez esteja no teu corpo não te domina. O que te domina é o Espírito Santo que está dentro de você. As coisas ruins que têm acontecido ao meu redor não me limitam, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a capacitação de receber, de quando o milagre vir à minha direção, eu passar, eu receber e tomar posse do milagre. Mas, queridos, nada disso acontece. Nada disso acontece se o medo te domina. Se o medo toma conta da sua vida. Veja, o que é o medo? Eu chego à seguinte conclusão. Antes de conceituar o que é o medo, precisamos analisar uma questão. Quando o medo te domina, tua mente se torna um playground para o diabo. Sua mente se torna um parque de diversão para ele. Por quê? Quando o medo te domina, você vira escravo da sua forma de pensar. Ele, o diabo, ele te controla à distância. Ele te controla remotamente. Quando o medo te domina, nós somos limitados por um muro que só existe na nossa forma de pensar.
Quando o medo nos domina, nós somos paralisados e o inimigo tem poder de agir nas nossas mentes. A Bíblia diz: assim como eu penso, assim eu sou. Queridos, o campo de batalha é na mente. O campo de batalha é na mente. E eu pergunto para você, como estão os teus pensamentos? Eu pergunto para você nessa noite, como estão os teus medos? Como você tem lidado com todas essas questões? Para você que está em casa, como são os seus medos? Quais são os seus medos? Porque o que é o medo? O medo é uma definição, um conceito que é uma sensação de inquietação, perturbação diante da ideia de um perigo real ou imaginário. Perigo real. Pandemia. Centenas de milhares ao redor do mundo estão morrendo. Perigo real. Perigo real. Quem está internado no CTI está à beira da morte. Perigo real. Ou um perigo imaginário, fruto da tua forma de pensar. Pode ser até irracional. Pode ser até irracional. Um diagnóstico preliminar que você foi fazer um exame médico. E o médico, você fez aquele exame, trouxe para casa e o médico falou: pode ser algo mortal. Se prepara porque daqui a alguns dias você pode passar por uma situação. Eu já tive passando por isso. Vinha muito bem na minha rotina quando fui fazer meu trienal, que sou obrigatório fazer, e o médico, tirei minha radiografia, um corredor, tudo muito bem comigo, de repente vou fazer esse check-up para a empresa onde eu trabalho, e o médico me chama, e quando eu vou lá na junta médica, ela fala assim: seu Anderson, o senhor bebe? Não, senhora. O senhor fuma? Nunca fumei. O senhor algum dia já teve tuberculose? Não, senhora. Mas por quê, doutora? Puf, ó, pupila dos olhos se dilatam, a mente começa a trabalhar, o mal começa a querer produzir efeito contrário, e ela fala assim para mim: tem 3 manchas no seu pulmão. E você vai precisar passar por uma investigação. E o medo passa a te dominar, o medo não tem como, ele passa a fazer parte da sua relação. Eu fui para casa depois dali, conto para minha esposa: não, eu posso estar com algo ruim. Eu olho para os meus filhos e olho para eles: será que eu vou viver por muito tempo? Diagnóstico ao contrário, não tinha precisão, você ainda vai precisar passar por uma junta médica. Exames mais detalhados terão que ser feitos, ressonâncias magnéticas. E eu fui fazer tudo isso, fiquei calado, orando, pedindo a Deus: Senhor, nos livra. A minha força vem de Ti. Não é o que eles falam, não é o que eles pensam. A minha mente, cobre-me com Teu sangue. Tenha misericórdia. Senhor, entra com providência. Senhor, faz algo por mim. Senhor, se há bondade no meu coração, Senhor, ouve, atende a minha oração. Senhor, olha por mim, olha pela minha família. Não deixe que o medo me domine. Não deixe eu tomar conclusões precipitadas. Queridos, é muito ruim. Perigo imaginário está na mente, fruto da tua forma de pensar. Fiz esse exame, voltei, meses depois, convivendo com tudo isso sem falar para ninguém, somente eu e Deus, vivendo esses questionamentos, trancado, muitas das vezes pensativos, mas confiante que o milagre pode vir a qualquer hora. E eu passei por essa situação. Fiz a ressonância, cheguei lá no médico, ele falou: rapaz, você morava onde? Eu falei: no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de chegar no Sul, minha esposa tinha ficado sozinha, um frio de -3. E eu saí do Rio de Janeiro e fui direto para lá. Quando eu cheguei, saí do calor do Rio de Janeiro, bati lá no frio. Lá muita umidade, onde eu morava, peguei uma pneumonia severa,
e o médico falou que o meu organismo combateu aquela pneumonia e calcificou aquela secreção que estava dentro de mim, por isso apareceu na radiografia. Mas que eu ficasse bem tranquilo, que aquilo poderia até aparecer outras vezes, mas pode sumir, o organismo liberar, que eu não precisava ter medo daquela situação. É como se tivesse saído um... E agora você vê a capacitação, o cuidado do Senhor com a sua vida. Você vive, você parece que estava enclausurado, a sua forma de pensar muda. E eu vivi isso, talvez você dentro da sua casa esteja aí, talvez até infectado. O médico falou que você tem 40% do pulmão, ou você está passando por uma situação de um pré-diagnóstico que, na verdade, não se confirmou ainda, mas a sua forma de pensar está fazendo com que você tenha atitudes precipitadas. Não pense dessa forma. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da situação, tenha fé. Tão importante como abrir uma área, você passar por terra seca. Tão importante como a porta se abrir, é você entrar por essa porta. Não adianta nada, querido, eu falar que conheço a palavra, mas não viver a palavra. Essa palavra é viva, ela é eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes. Viva essa palavra, viva essa verdade. Pandemia, perigo real. Queridos, uma coisa é verdade. Uma coisa é muito verdade. Eu dou trabalho aqui para o irmão que pega água ali, porque eu bebo muita água. Desculpa. Falou que a carne estava salgada. É benção. Queridos, uma coisa é bem verdade. Independente do cenário que você esteja vivendo, Deus é poderoso para te dar vitória. Fala para o teu irmão que está do teu lado. Independente do cenário que você está vivendo nesta hora, Deus é poderoso para te dar vitória. Uma coisa é verdade, independente se lojas estão fechando, independente se empresas estão tendo prejuízos, independente se municípios estão tocando lockdown ou não, Deus é poderoso para te dar vitória. Deixa eu te falar uma coisa, independente se lojas estão fechando, empresas estão quebrando, municípios estão tocando lockdown ou não, isso não faz alterar o poder e a capacidade do nosso Deus. Logo, eu preciso te lembrar de uma coisa, pandemia não altera o poder do nosso Deus. Dólar alto não altera a capacidade do nosso Deus. Tudo fechado aqui na terra não faz fechar nada lá nos céus. Amém? Glória a Deus. Nós temos que ter pautados nessas verdades. Tudo fechado aqui na terra não faz fechar nada lá no céu. A sua oração continua sendo ouvida, o teu Deus tem capacidade de ouvir a sua adoração. Os seus ouvidos estão inclinados para te ouvir. Você que está em casa nessa hora, começa a clamar, começa a gerar um ambiente de adoração aí no seu lar. Começa a fazer algo para comover, para buscar a intensidade da adoração com Deus. Aleluia. Moral da história, querido. Moral disso tudo. Eu continuo vivendo, eu continuo mantendo a expectativa de que a qualquer hora o meu Deus vai me surpreender com uma bênção. Eu continuo na expectativa, mesmo diante de todo o cenário contrário que nos arrodeiam, eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para me dar a vitória. Eu continuo crendo que portas abertas podem acontecer a qualquer momento, o céu pode liberar uma palavra a meu respeito, ao teu respeito, e o teu cativeiro ser mudado. Eu continuo crendo na verdade do que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor naquele que me formou. Aleluia! Creia nessa verdade. Viva por essa verdade. Independente de qualquer circunstância, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então eu não posso viver limitado pelo medo, pastor Zé Carlos.
Eu quero te lembrar que Deus não tem compromisso com essa pandemia que está aí acontecendo ao redor do mundo. Deus não tem compromisso com isso. Deus até permite. Mas Deus, não foi Deus que mandou a pandemia para o Brasil, para o mundo. Deus não lida com essas questões. Não há na essência do Criador o mal para ser criado, para ser gerado nele e ele mandar para que nós viéssemos a padecer nessa terra. Olha que o texto diz, Jeremias, Deus chega para Jeremias, Jeremias, o que tu vês? Ele diz, Senhor, Deus, vejo uma vara de amendoeira, viste bem, eu velo pela minha palavra. Queridos, Deus vela pela palavra dele para fazer cumprir. Não é o que a OMS diz, não é o que o Jornal Nacional diz, não é a que a Maju apresenta todos os dias, não é o quadro que o Fachel tenta pintar, não é o que a OMS diz, é o que Deus diz a teu respeito, é o que Deus diz ao meu respeito. O reino é dele, nós cantamos aqui, temos que viver dessa maneira, e quando o medo nos domina, nós deixamos de viver essas verdades. Quando o medo nos domina, você vê problema aonde não tem. Quando o medo te domina, você inventa coisas que só existem na sua cabeça. Quando o medo te domina, você cria tempestades em copo d'água. Quando o medo te domina, ele faz você ver desvantagem onde tem desvantagem. Você só vê desvantagem. Quando o medo te domina, ele faz você ver obstáculos onde há oportunidade. O medo tem distorcido a sua forma de pensar. Jesus falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos foram bons, você não andará em trevas. Então, olha que interessante que é. Olha o que Jesus falou. O que ele queria dizer com isso, Anderson? O que ele queria nos direcionar com isso? Ele queria me direcionar o seguinte, pessoal. Ele queria dizer que o seguinte, que a forma que você enxerga impacta aqui e aqui. A forma com que eu vejo e com que eu recebo as notícias impacta primeiramente aqui. Pensamento produz sentimentos que geram emoções, que materializam coisas. Medo, pânico, pavor, fé, trazer à existência aquilo que não existe. Medo, ausência da fé. Você atrai aquilo que você também pensa na sua mente. Pensamento produz sentimento, geram emoções, materializam coisas. Eu consigo, através da força do pensamento, ter várias atitudes diferentes. A minha forma de pensar me dizem quem eu sou. Quantos aqui tiveram a sensação de estar assistindo um filme, para de frente à TV, você não senta na sua poltrona e tem aquele filme romântico de um casal que daqui a pouco é uma cena triste, um casal está prestes, do casal, ou o homem, a mulher, está prestes a falecer. E aquele casal viveu intensamente, e de repente é tirado da vida, da família, aquela pessoa. As lágrimas, sem você se imaginar, elas começam o quê? A rolar pelos seus olhos. A não ser que você seja muito durão. Eu sou manteiga derretida. Eu choro à toa, sou muito emotivo. Minha filha me ganhar, é só me dar um cafuné de manhã cedo, pai, um beijinho, te amo, ganha o que quiser. Fica até o recado aí para os garotões. Quer ganhar teu pai e tua mãe? Chega lá, quando ele estiver deitado, chegou todo atribulado do serviço, chega lá, pai, como foi o teu dia? Deixa eu te abençoar, deixa eu orar com você, pai. Pai, eu tenho uma palavra que Deus diz, a Bíblia que eu li hoje, Anderson falou lá na igreja, que os céus não estão cerrados para que a nossa oração não chegue, que nós temos que ter a mente de Cristo, faça isso, que certamente algo diferente vai acontecer na sua vida. Então, queridos, não é a forma que eu penso que vai determinar
aquilo que impacta dentro de mim. Então, o campo de batalha é na mente. Por quê? Porque o medo, ele te escraviza. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão escravizadas pelo medo? Quantas pessoas estão escravizadas por aquilo que deveriam fazer e não fazem? Pessoas que poderiam chegar mais longe, mas não chegam. Não chegam por causa do medo. Poderia conquistar até mais, mas não conquistam por causa somente dessa palavra chamada medo. Talvez você tenha aqui já presenciado, você já viveu isso. Você sai da igreja depois de um culto maravilhoso como esse, e alguém chega, ou você recebe uma visita em casa, um conhecido que você já não vê um tempo, vai te visitar, tem aquele churrasco gostoso, hora de ir embora, cada um entra no seu carro, acabou o culto, pai e tudo mais, todo mundo querendo ir para casa, ficar com a família, e de repente alguém fala assim: fulano, tem internet aí? Fulano, pede um Uber para mim. Pede um Uber para mim. Ué, mas você não tem carro? Tenho. Mas cadê? Dirijo não. Mas por que você não dirige? Tenho medo. Tem medo de quê? Medo de bater. Isso estava acontecendo lá em casa durante muitos anos. Eu conheço uma pessoa que estava vivendo assim durante muitos anos. Essa semana, mais precisamente há 2 dias atrás, eu tenho muito pelejado, desde muitos anos que eu pelejo com a vida da minha esposa. Filha, o carro está aí. Quantas vezes o carro passa semanas parado? Que eu vou para o trabalho, às vezes, numa companhia de um outro colega. Está lá, vai a pé, tem que andar de pegar condução, passar por perigos dessas estradas, passar por perigo da sociedade que temos vivido. Deixa de desfrutar de um carro que está parado. Tem gasolina, teve até condição de pagar muitas e muitas vezes a carteira, mas está paralisada. Estava paralisada. Essa semana eu tive o privilégio de filmar ela toda sorridente. Foi pela primeira vez, pegou o carro e saiu pelas ruas da cidade e foi fazer umas compras. Oh, maravilha! Aleluia! Viveu refém do medo durante muito tempo. E se eu mostrasse esse vídeo aqui, é uma alegria, parece que o sorriso no rosto se desabrocha. Pode viver agora, não mais refém do medo, está livre. Não é mais um prisioneiro. Conheço uma pessoa também que vivia assim muito tempo. E que agora tem dado passos de fé e tem experimentado um carro que ficou mais de 5 anos parado na garagem. 5 anos. Um carro parado, alguém ligando para ela porque não tinha nem coragem de virar a chave. Um carro parado, pegando poeira e arranhão. Porque estava vivendo escrava do medo. Quando o medo te domina, ele te aprisiona. O medo de quê? De quê? Medo de bater. Tinha medo. Mas fica tranquilo. Não tenha medo não, você que está aqui, se liberte disso. Se você não bater neles, eles vão bater em você. Eles vão bater em você, não tenha medo, vai. Ela fala, olha para mim quando eu estou do lado dela. Como que eu faço isso? Já dá para ir para a esquerda? Vai. Eu falo, nem me apestando se abala. Fica tranquila. Vai, dirige tranquila. Às vezes ainda dá opa, calma, chega um pouquinho, não come a faixa. Mas é um passo de cada vez. Experimentou, depois de tantos anos. Queridos, uma criança para poder andar, ela cai quantas vezes? Centenas. Se ela fosse limitada a gente que vai lá e limita ela. Ela quer pegar em tudo, quer esbarrar em tudo. E a gente fica limitando, levanta. Não, cuidado, aqui não pode, aqui é assim. Fica botando um monte de obstáculos para a criança, e já cresce com isso, impactada pelo medo. Medo de arriscar, medo de não se levantar, porque começa desde pequena, um monte de trauma, um monte de bloqueios. Medos escravizando pessoas, e não são só pessoas do mundo lá fora.
pessoas que estão impedidas de avançar dentro das igrejas, dentro da sua família, dentro da sua casa. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Navio não foi feito para ficar no porto. Navio no porto está em segurança, mas navegando é que é o propósito dele. Navio não foi feito para ficar no porto. Navio foi feito para navegar. Não adianta você ficar com tanto medo de coisas que deram errado na sua vida. Já deu errado, passou, esquece. Vai lá e tenta de novo, faz de novo. A única coisa que pode acontecer é você ter experiência, você ter mais experiência do que tinha antes. Agora você já não erra mais no que você errou. Você já não comete as mesmas falhas que cometeu. Então, queridos, viver é correr risco. Viver é correr riscos. Então, viva esses riscos, mas viva a vida que Deus planejou para você. Amém? O medo tem escravizado pessoas. O medo tem feito tantas pessoas escravas ao redor do mundo. Quanta gente vive uma vida terrível por conta do medo. Medo de viver sozinha. E com medo de viver sozinha, está aí, Senhor, estou na tua casa há tanto tempo, mas não ora, não olha para o lado, não olha para a esquerda nem para a direita. Aí vai lá fora, pega jugo desigual, pega um monte de tranqueira. Se agarra a primeira tranqueira que vê na frente, que a amiga do colégio do trabalho apresentou. Aí depois vai viver na prova. Senhor, ele não me deixa ir para a igreja. Cuidado, queridos. Olha para o lado onde você está convivendo. Olha aí ao redor do seu convívio. Assim como eu penso, assim eu sou. Márcio, as 5 pessoas com que eu mais ando é aquilo que me identifica. Pode abrir o seu Facebook, feed do seu Facebook agora. Pode abrir o seu WhatsApp. Pode abrir o feed de notícias do seu Facebook ou a barra de rolagem do seu YouTube. Os 5 primeiros vídeos que aparecem é aquilo que você tem dado mais importância. As 5 coisas que mais aparecem no seu feed de notícia do Facebook é aquilo que você tem mais dado importância. Quem já teve aquela sensação de conversar uma coisa com um colega ou pesquisar algo no Google, daqui a pouco vai lá no Facebook, aparece lá? Comigo um monte de vezes, toda hora acontece isso. Facebook marcou você com cookie. A página que você entrou marcou você. E você vai ser marcado durante alguns meses. Propagandas vão ficar te importunando. Clica lá na Casa Bahia, na loja americana. Vai te importunar. Quando você vê lá no Facebook, quando você vê no YouTube, está aparecendo. Clica naquela novela que você mais gosta, vai aparecer lá para você. Só coisa de novela, ator, Big Brother, tudo que não presta. Querido, aonde está a sua mente? Assim como eu penso, aquilo que eu dou importância é o que gera sentimento dentro de mim. Esteja movido pela palavra de Deus. Esteja impactado pela palavra da verdade e da justiça que Deus tem para a sua vida. Anderson, e o que é meu, alguns podem até dizer assim, eu já ouvi essa palavra, vem na minha mão, não preciso me preocupar. Você está dizendo aí que eu devo fazer isso, mas o que é meu está guardado. O que é meu, ninguém toca. Mentira, onde está escrito isso na Bíblia? Não tem nada escrito. Mentira. Paulo chega a dizer o seguinte, orai por mim, orai comigo, porque uma porta se abriu e há muitos adversários. Sabe o que ele está querendo dizer? Queridos, a porta foi Deus que abriu, mas ora comigo, vigia comigo, porque são muitas pessoas que estão querendo a mesma porta que eu estou querendo. Querido, se você não entrar pela porta, se você não pedir, se você não buscar, se você não estudar, se você não fizer a sua parte, se você não for lá na empresa e botar tantos currículos conforme forem, se você não acreditar que aquela vaga é sua, não vai ser. Eu tenho experimentado isso dentro da minha casa. Minha filha hoje estuda no melhor colégio que está do Rio de Janeiro. Porque eu vi a visão de que Deus estava naquele negócio. Muitos dos meus parentes que estavam
Falavam para mim, não, cara, é longe, não vai não, tá maluco. Minha filha hoje estuda no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Concorreu no meio da pandemia. Foi selecionada, passou nas provas, está lá. Está fácil, eu vou dizer para os irmãos, tá não. Tive que ficar estudando hoje o dia inteiro com ela. E ainda preparar a mensagem da fé. Mas a porta que Deus abriu, Ele é fiel para cumprir as promessas. Creia dessa palavra da verdade. Deus tem muito mais a fazer por meio de nós. Se eu fosse olhar as dificuldades, parentes falando, não vai não, cara, você é doido. Isso não é para tu não, isso é para os príncipes. É lá onde eu quero que ela esteja, é junto com os príncipes. Porque eu sei que amanhã ela estará diante da igreja, levando o evangelho para essas pessoas. Tem que ter no Planalto, tem que ter nas escolas, tem que ter no meio da sociedade pessoas influentes. O evangelho não é feito de pessoas incapacitadas. Você precisa buscar, você precisa correr atrás, fazer a sua parte. Orai comigo, porque a porta está para se abrir, mas são grandes, são muitas pessoas que têm tentado entrar por ela. Medo rouba suas oportunidades. Medo tem feito deixar pessoas deixarem de avançar. Mesmo que ninguém tenha feito, queridos, vai lá e faça. Eu sou da seguinte forma, mas ninguém fez ainda. Boa oportunidade, vou lá fazer. É comigo, o negócio é comigo. O negócio é para mim, então deixa comigo que eu faço. E você vai se destacar no meio da sociedade. O interessante é, querido, que, veja bem, discípulos trancados em casa, eu já estou indo para a parte já mais final. Discípulos em casa, trancados às portas com medos, é o que diz o texto que nós lemos. Evangelho de João, verso 19, capítulo 20. Discípulos em casa com medo da morte. Aí, a gente vai agora para Atos 2. A gente vai lá para Atos 2. Bota aí para nós, queridos. Atos 2:14. Olha que paradoxo. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que é a minha... Atos 2:14. Só você passar umas páginas da sua Bíblia que vai estar lá. Amém? Todos acharam? Pois aí, vamos ler. Vamos ler aqui. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Vou repetir. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Queridos, olha que paradoxo. Olha que coisa bem interessante. Os mesmos discípulos que em João 20 estavam em casa, trancados, com portas fechadas e com medo da morte, agora em Atos 2, eles estão falando ousadamente à multidão. E o mais interessante disso, sabe qual que é? Que Atos 2 acontece logo após João 20:19. E a gente tenta entender o que faz com que aqueles homens e mulheres que estavam trancados agora passam a falar à multidão. O que eles viram, visual? O que eles entenderam? O que aqueles homens passaram a crer? Isso eu fui buscar e me deparei com o seguinte: após a morte de Jesus, o texto diz em João 20:19, que é o primeiro dia da semana, ao cair da tarde. Você pode volta aí, querido, João 20:19. João 20:19.
Vai dizer que ao cair da tarde, primeiro dia da semana, os discípulos estão trancados em casa, as portas estão fechadas. A porta está o quê? Olha lá. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas. As portas estão o quê? Trancadas. E o quê? Por medo dos judeus, eles estão com medo de morrer. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Queridos, as portas estão fechadas, as janelas estão cerradas, mas isso não é impeditivo de Jesus entrar na casa deles. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está em casa. Você está em casa nessa hora não impede de Jesus de visitar o seu lar. Você que está em casa agora sentado nessa cama, você que está deitado nessa cama, não é impedimento para que Jesus toque na sua vida. Você que está aqui nesse templo, nessa hora, recebendo a palavra da fé, não é impedimento para que você toque no Mestre. Jesus quer entrar no seu coração. Jesus quer mudar alguma coisa essa noite. E o que eles viram, o que eles entenderam, o que eles creram, eu e você precisamos entender. Eles viram o Cristo ressurreto. Eles viram aquele que tinha as mãos furadas. Jesus, uma semana depois, chega: Tomé, vem Tomé. Tomé conversava com os discípulos: eu só acredito vendo, que alguém já tinha trago a notícia da ressurreição. Mas eu só acredito se eu tocar nas feridas. E Jesus chama ele: Tomé, põe o dedo, põe a mão, encosta do lado. Eu pergunto para você, o que te basta para você crer nessa noite? O que te basta para você mudar a sua visão de medo que você tanto carrega? O que te basta para mudar a atitude que você tem tido diante das adversidades? Queridos, essa pode ser até uma mensagem motivacional, mas deixa eu te dizer uma coisa. Até pode ser, para que você se levante. Deus se importa com você. Deus se importa com você. A paz seja convosco. Queridos, no seu lar, a paz seja convosco. Queridos, no leito de hospital, a paz seja convosco. Eu venci o mundo, você vencerá. Pandemia não afeta o poder de Deus, a capacidade do Criador. Creia nisso. Viva por essa verdade. Entenda aquilo que eles entenderam, que eles viram, que eles creram. Que mudou a mentalidade de homens enclausurados em casa com medo da morte, agora estão falando ousadamente as Escrituras. Vai dizer que Pedro converte, centenas de almas se converte. Depois de Atos 2, são impactados de receber o Espírito Santo do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, pega essa visão, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo se move dentro de mim. E eu tenho o poder de Deus na minha vida, a essência do Criador. Eu não consigo viver de outra forma. Eu não consigo conceber de outra forma. Está até ruim, pode ser o cenário, pode ser de tragédia, mas o meu pensamento está nele. Eu vivo para Ele. Senhor, podem me tirar a vida, dizia Paulo, mas o meu Redentor vive. Se levantará em tempo oportuno, tudo isso vai passar, pandemia vai passar, o caos vai passar, desemprego vai passar, pode até ficar pior, pessoas podem até ficar pior, mas importa uma coisa: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Ele vela pela sua palavra. Ele vela por aquilo que vai acontecer. Aleluia! Você consegue viver por isso? E o texto é muito claro, que eles agora estão falando ousadamente. Eles estão falando à multidão porque o Cristo ressurreto se apresentou para eles. Eles viram alguém que venceu a morte. Prometeu para eles: eu vou para o Pai, mas um dia voltarei. Não vos deixarei órfão. Vocês têm o Espírito Santo, o ajudador, nas horas da angústia. Você que está em casa, o Espírito Santo é contigo. O Espírito Santo é teu ajudador. O Espírito Santo é quem te conduz. Queridos, Paulo e Silas estão na prisão. Olha que maravilhoso esse texto. A narrativa vai falar que enquanto Paulo e Silas estão encarcerados, eles não estão encarcerados porque roubou alguém.
Eles não estão encarcerados porque açoitaram alguém. O texto vai dizer, a narrativa vai dizer, que eles estão encarcerados porque estavam levando a palavra da verdade do Evangelho. E alguém enclausura eles numa cadeia. Mas diz que, à meia-noite, enquanto Paulo e Silas cantavam louvores ao Criador, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Bate um terremoto naquela cadeia. E de repente, estremece tudo e as portas da cadeia são abertas. O texto vai dizer, a narrativa vai contar o seguinte, que agora eles podem sair para fora daquela cadeia. E os soldados que estão fazendo guarda, eles estão agora atônitos. Um deles quer tirar a sua própria vida. A ponto de Paulo chegar e falar, não faça isso. Calma. Eles com medo de ter um motim dentro da cadeia. E ele fala, não faça isso. Paulo fala para ele, calma o seu coração. Porque Paulo tinha o Espírito Santo dentro dele. E aquele homem reconhece, como eu faço para receber essa palavra da verdade? Como eu faço para mudar a minha história, o meu pensamento? Eu não quero viver mais assim. Eu quero viver o que vocês vivem. E a narrativa vai falar que aquele soldado leva Paulo e Silas para a sua casa. E aquele soldado é batizado na presença do Senhor. Ele é batizado nas águas. E o texto vai dizer, a narrativa vai falar que, no outro dia, homens vêm até a presença desse soldado, os outros soldados vieram e falaram, pode libertar Paulo e Silas. Mas ele fala, não, eu não quero ser liberto dessa forma. Eu quero que aqueles que me enclausuraram, aqueles que cerraram-me atrás das grades, que eles próprios venham me soltar. Sabe o que eu aprendo nisso, queridos? Sabe o que eu aprendo com tudo isso? E aqueles homens chegam, e eles dão a ordem para Paulo e Silas, que agora eles são livres. Sabe o que eu aprendo com essa narrativa? Paulo e Silas podiam ter saído daquela cadeia, sim ou não, quando o terremoto houve. Eles estavam libertos. Os soldados iam se matar, que se dane, que mate. Estou aqui, não fiz nada. Dane-se o mundo aí fora. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que a gente pensa muitas das vezes? Vou defender o meu. Se sobrar um pouquinho para fulano, está aí. Só que Paulo se compadeceu daquele soldado, a ponto de, a atitude de Paulo converter um homem pecaminoso. E não fugir significa o seguinte para nós, queridos. Significa que Paulo e Silas não fugiu. Sabe por quê? Porque se eles fugissem, eles não poderiam, 2 dias depois, levar o evangelho para aqueles que necessitavam. Por quê? Andariam na terra como fugitivos, andaria como errante. Aí Deus move uma situação de homens que estavam enclausurados, em cadeias, enquanto eles louvavam, as portas se abrem, e agora homens são libertos por uma atitude diferente que eles tomaram. Queridos, Paulo e Silas agora estão libertos para saírem livres de suas casas, libertos pela palavra da verdade, libertos por aquilo que pregavam. Sabe o que é interessante? Paulo e Silas dizem, olha, gente, não vai embora, até que eles viram o poder de Deus. Queridos, sabe o que eu aprendo com tudo isso? Enquanto Paulo e Silas estavam passando dificuldades, Márcio, eles louvavam. Queridos, eu não sei qual como está a tua situação hoje. Eu não sei como você chegou aqui e deixou a sua casa. Eu não sei como está o teu emocional. Eu não sei se você está rodeado pelos medos que te cercam, pelas circunstâncias adversas. Mas uma coisa eu te falo, independente de tudo, antes de começar esse culto eu estava orando ali e louvando ao Senhor com esse grupo maravilhoso. Cânticos de adoração, uma atmosfera descia, uma atmosfera espiritual, uma atmosfera do trono de Deus invadiu o meu coração. Queridos, está tudo difícil, comece a louvar, porque a palavra de Deus diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito mau que estava na vida de Saul, o quê? Saía. Comece a louvar no meio da adversidade, porque o inimigo não consegue sobreviver em meio
meio a algo que está adverso e você começa a louvar o seu Criador. Dê atenção às coisas certas. À medida que você louva, à medida que você busca o Senhor, algo maravilhoso acontece. Então, queridos, que nós possamos viver dessa forma, assim como esses homens viviam, intensamente, trancados na multidão, trancados em casa com medos da morte, agora têm o privilégio de viverem o novo de Deus, serem intrépidos na presença do Senhor. Mas, Anderson, nada do que você falou cabe para mim. Estou passando um tempo bom. Prosperidade lá na minha casa está bênção. Prosperidade está show de bola. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra é para que Deus está querendo trazer ao nosso coração que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Com certeza você já viveu um tempo de adversidade. Talvez um parente acamado e hoje você pode dar glória a Deus. Então, queridos, se agarre nessa verdade quando as tribulações da vida chegar até a sua casa, a sua família. Tenha a palavra da verdade para orientar aqueles que não estão. Hoje é dia de você amanhã transbordar aquilo que você está cheio. Pastor, eu só consigo transbordar aquilo que eu estou cheio. Copo d'água vazio não transborda. Eu só consigo transbordar a essência daquilo que eu carrego. Pega essa visão. Eu só transbordo a essência daquilo que eu carrego. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a essência que você tem carregado dentro de você? Qual é a essência que você tem transbordado lá no seu trabalho? Será que você está como Paulo e Silas? Está tudo adverso. Está te cercando, o patrão está te atribulando, mas você está cantando. E alguns de fora estão vendo seu testemunho e está convertendo sem você nem abrir a boca. Isso é maravilhoso quando isso acontece. Eu preciso transbordar e eu só transbordo aquilo que eu estou cheio. De que forma você está cheio nessa noite? Se você está vazio, se você está vivendo um tempo de escassez, se você se sente talvez cansado, chegou aqui desanimado. Anderson, eu pedia que o grupo pudesse tomar a posição. Anderson, cheguei aqui, não dá mais para mim. Está difícil. A cruz que eu estou carregando, o fardo está pesado. A cruz já pesa nos meus ombros. Queridos, deixa eu te falar alguma coisa. Isso é bem... Pega essa visão. Pega essa aqui, ó. O fato de você não estar vendo não é sinal de que não está acontecendo. Fale para o irmão que está do seu lado. O fato de você não estar vendo as coisas acontecerem não é sinal de que não está acontecendo. Olha para a semeadura, olha para o semeador. Aquele que planta, ele primeiro, ele vê a sua pastagem, ele vê o seu campo, um lindo campo. O tempo pode ser até adverso. Olhe para a criação, o ser, quando ele vai plantar a sua semente, quando o semeador vai plantar, ele cava buracos. Ele não sabe qual semente vai germinar. Ele não sabe qual que vai dar o seu fruto. Ele não sabe a hora que elas vão germinar. Mas alguma coisa é certa. O fato dele não estar vendo não é sinal de que não está acontecendo. Sabe por quê? A planta, para ela germinar, ela precisa morrer. E quanto mais ela germina para baixo, mais o seu fruto vai ser presente na ponta da lança, na ponta da árvore. Quanto mais ela se afunda as suas raízes, mais forte ela fica. Isso é maravilhoso. Quando eu tenho essa visão, o processo de crescimento da planta, o fato de o semeador não está enxergando dela, o fato que você não está vendo, não é sinal que ela não está acontecendo nada. Queridos, isso é maravilhoso. Jesus disse: semeai em tempo e fora de tempo. É tempo de semear, querido. O que você precisa semear nessa noite? O que você precisa semear nessa noite? A paz dentro do seu lar, você quer que seja semeada, hoje é o dia. Frutos de justiça no seu casamento, hoje é o dia. Colheita abundante tem Deus para fazer nessa noite. Abrir o mar é com Deus.
passar pelo mar é com você. O que era mais fácil? Aqueles homens e mulheres diante do Jordão, passar pelo mar ou enfrentar o exército? Era mais fácil passar pelo mar, o mar está enxuto. Mas o medo tentou dominar muitos deles. Não deixe o medo te dominar nessa noite. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para fazer através da palavra dele na sua vida. Os discípulos estão no barco com Jesus. A ordem é: avancemos para outra margem. Mas no meio da margem, Jesus pega no sono. Os discípulos estão no meio do barco. Sabe o que acontece? A tempestade vem no lago Genezaré. O mar é o mar da Galileia. A tempestade toma conta ao redor dos discípulos. Homens experimentados e acostumados a ver através da pescaria, porque já tinham pescado diversas vezes naquele mar. Mas agora o mar está revolto. Mas sabe o que é impressionante? Jesus está dormindo. E sabe o que eles pensam? O que mais impressiona eles não é o fato da tempestade se levantar naquele dia, porque eles já viveram aquilo. O fato de Jesus estar dormindo é o que impacta a vida deles. É o que acontece conosco muitas das vezes. Nós não damos crédito porque Jesus está dormindo. Nós nos pegamos e vemos Jesus dormindo. Parece que nada está acontecendo. Jesus está pouco se importando com aquilo que eu estou passando, pastor. Minha trajetória está tão ruim. Vou abandonar tudo. É a última vez que eu venho nessa igreja. Vou largar tudo. Está difícil. Está ruim de aturar. Vou abrir mão. Já passei por tantas vezes, mas agora já me sinto cansado. O fardo está pesado. As ondas do mar estão revoltas. Jesus na proa, dormindo, tirando um cochilo. Sabe que, de repente, acontece? Enquanto Jesus está dormindo, as ondas estão agitadas. Mas o fenomenal vai acontecer de uma hora para outra. Não sei se eles importunaram a Jesus. Acorda, mestre. Acorda, mestre, se importa comigo. Só que Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, a tempestade se acalma. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual é a tempestade que você está pensando? Jesus está se levantando na tua casa. Jesus está se levantando nos teus negócios. Anderson, meu marido, eu preciso só um milagre. Olha, está tudo falando ao contrário. Ele pode até estar andando aonde não deveria, ou com quem não deveria. Creia, Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua adversidade. Jesus vai entrar com providência naquilo que você almeja o seu coração. Afinal, o fato de você não estar vendo não é sinal de que não está acontecendo. Saia daqui com a revelação dessa palavra. O que eles viram, o que aqueles homens viram, entenderam e creram, foi que o Cristo ressurreto se levantou com poder e glória. E que hoje, eu e você, possamos ter as mesmas atitudes do que aqueles homens tiveram.